Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos aqui no canal Cido Assis. Eu tô aqui com um fundo musical, vamos ver se esse fundo musical não vai atrapalhar o som, né? Ou seja, atrapalhar aqui a voz. Gosto muito de vez em quando a gente fazer assim um vídeo com o fundo musical, né? Isso é ótimo, né? Muito bem. Pessoal, eu queria pedir, né, para iniciar, inclusive, aqui esse vídeo de hoje, tá? É bom a gente dizer, né, que hoje é sábado, dia 29 de julho, né? Estamos aí na caminhada para o encerramento do mês, né? O mês de julho já está acabando, né? Encerrando. Já vai começar o mês de agosto. Que seja um mês muito bom, né? Excelente para todos nós. Maravilha, né, pessoal? Então, a gente sempre pede aí a inscrição. Quem ainda não se inscreveu no canal também, dê aí o seu joinha. Veja que, olha aí a minha sala virtual, né? A sala virtual, que maravilha que é essa sala. Aí, como eu estou dizendo aqui que eu estou aí, né, pedindo a inscrição e também o like, eu quero até mostrar para vocês aqui, vamos ver se vai dar certo, vou mostrar aqui o conteúdo do meu canal, só para vocês perceberem aqui um detalhe que eu quero mostrar aqui, tá? Apenas por conta disso, tá? Que eu vou mostrar aqui um detalhe aqui para vocês. Vamos aumentar um pouquinho mais aqui, né? Olha só o que eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui nós temos os vídeos dos shorts, né? Esse vídeo acabei postando agora há pouco, né? Mas olha só. O vídeo aqui sobre os 17 milhões, né, do Pix do Bolsonaro, ele até agora só teve 14 visualizações e uma marcação de gostei, né? Que assim mesmo deve ser eu que marquei, né? Eu acho que só eu que gostei do vídeo. Então, assim, uma crítica, né? Com relação a esses últimos dias. Às vezes, porque o pessoal fala muito do algoritmo, essa coisa toda, às vezes, não sei, se é o tema, né, que talvez algumas pessoas não gostem ou não dão tanta atenção, né, e algumas coisas que a gente fala aqui do Bolsonaro, parece que fica meio morto, assim, né, coisa não caminha, né. Você imagina, gente, 17 milhões de Pix, né? Quem é que recebe tanto dinheiro assim com Pix, né? Eu acho que era um caso, assim, de se chamar a atenção, mas tá aí, né? Bem pouquinho, né? Aqui o YouTube colocou como 33% apenas, né? No caso da visualização, ou do gostei, né? Que a porcentagem aqui é em cima do gostei. A morte de Marielle Franco, né, um vídeo que eu fiz sobre a morte de Marielle, teve só 13 visualizações, tá? 2 comentários, minha irmã que sempre, eu acho que foi até minhas 2 irmãs que fizeram um comentário, ou seja, parentes só, né? 5 gostei, né? Agora, vocês pegam, por exemplo, aqui um vídeo igual esse daqui, esse aqui foi uma postagem de um short, né? Flávio Dino. Esse aqui do Flávio Dino foi sobre autores de crimes contra a ordem contra a democracia devem ser punidos com firmeza. Uma afirmação do Flávio Dino. Teve 2025, né, visualizações, 2025. 15 comentários, 76 marcações com gostei. É aquela história, né? Porque todos os vídeos não têm essa mesma, né, visualizações e assim por diante. E
Tem também um outro detalhe também que eu queria mostrar aqui para vocês, é assim, deixa eu ver aonde que vai estar aqui, mostrando, vou mostrar aqui a parte do meu canal, tá? Para vocês poderem. Olha só, tô com o meu canal, ele estava com 2.129 por aí, chegando a 2.130. Aí o que aconteceu? Tô achando que deve estar uma queda aqui. Bom, tá aí funcionando, né? Percebi que o áudio deu uma modificada aí. Mas assim, eu estava com 2.129, abaixou para 2.126. Abaixou para 2.126. Então, ao invés de aumentar mais, foi abaixar, né? Caiu. Não sei se é por conta desses vídeos, né, que eu acabei postando aí sobre Bolsonaro, né, sobre o Pix do Bolsonaro, o que foi. Sei que algumas pessoas não gostaram e desinscreveram. Eu ouvi falar que diz que o YouTube tem um esquema aqui, que eu não sei como é que funciona, que é lá das primeiras inscrições, né, mais antigas, né, e conforme vai aumentando, vai sendo, eu não sei se é isso, né, não sei. A gente sempre avalia assim que tem alguma coisa nesse meio aí, né? Nesse mato tem coelho, né? Mas vamos torcer, né? Que não seja isso. Muito bem, pessoal. Aras vê fatos novos em relatórios sigilosos sobre pandemia e ordena envio à Procuradoria-Geral da República e o STF. Bolsonaro e Pazuello serão incriminados. A ABIN e GSI produziram mais de 1.000 relatórios que foram ignorados e ocultados por Bolsonaro. É bom que a gente frise muito bem isso aqui, né? Que apontavam para milhares de mortes e para o colapso da rede de saúde. Isso foi durante a pandemia. Tá aí os dois aí, né? E bem por aqui assim, né, vocês veem ovas, né, toda uma situação, né, a gente não pode esquecer esse momento trágico, terrível que o país viveu, né. Então, o Procurador-Geral da República, né, Augusto Aras, determinou na manhã, né, de hoje, né, de sábado, 29, que a Agência Brasileira de Inteligência e o Gabinete de Segurança Institucional enviem com urgência ao Ministério Público e ao gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, os relatórios sigilosos produzidos pelos dois órgãos de governo durante os primeiros meses da pandemia da Covid-19 de 2020 e 2021, no período em que o Jair, o Messias, para muitos aí, era presidente. Os relatórios divulgados nesta sexta-feira, né, que foi na sexta-feira, dia 28, pelo jornal Folha de São Paulo, que chegou a eles por meio da Lei de Acesso à Informação, revelam que Bolsonaro, assessores dele no Palácio do Planalto e o então ministro da Saúde, o Pazuello, agiram sempre contra avisos e advertências da ABIN e do GSI quanto à determinação de políticas de distanciamento social, uso de equipamentos de segurança, como máscara e outros, destinados a dificultar o contágio e a disseminação do vírus. Tais relatórios ainda demonstram que o colapso do sistema de saúde no Amazonas, por falta de oxigênio medicinal disponível para a população, podia ser antevisto desde os primeiros meses de 2020. Em novembro daquele ano, primeiro ano pandêmico, centenas, talvez 1 milhar de pessoas morreram no estado do Amazonas em razão da falta de oferta de oxigênio. Esses relatórios da ABIN e GSI no estado do Amazonas, peraí só um pouquinho que eu li errado aqui. Esses relatórios da ABIN e do GSI, revelados pela Folha de São Paulo, jamais tinham sido enviados ao Ministério Público ou à Procuradoria-Geral da República no curso das investigações e ações que tinham sido feitas, disse Aras ao Brasil 247.
Eles são o fato novo que determina, sim, a reavaliação de todos os casos. Na sexta, a Procuradoria-Geral da República fez um amplo trabalho de cotejamento das informações publicadas pelo jornal e as apurações dos atos de governo durante a Covid. Os relatórios da ABIN e do GSI, agora revelados, tinham sido escondidos dos procuradores. Vejam só. Na semana passada, o ministro Gilmar Mendes do STF já tinha determinado o desarquivamento de denúncia de leniência e prevaricação contra Bolsonaro, assessores e o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que corria na Justiça Federal em Brasília. Daí o pedido de Aras para que os relatórios sejam enviados também ao gabinete de Mendes. O ministro Gilmar, né, agiu com muita propriedade ao solicitar o desarquivamento daquelas ações, pois o arquivamento era impróprio, disse Aras, né, no sábado hoje. Esses relatórios podem mudar o curso dos processos, concluiu. A notícia, tá, mas eu acho que não vai dar para a gente... No Boa Noite 247 da última sexta-feira, o advogado criminalista Nélio Machado já antecipava essa necessidade de reação da Procuradoria-Geral da República ante os fatos novos que vieram à tona com os relatórios sigilosos do GSI e da ABIN. O que se conhece agora corrobora toda a indignação que tínhamos ao ver um presidente da República que não agia contra a pandemia da Covid-19. Ao contrário disso, disse Machado no Boa Noite, né? Do 247. A Procuradoria-Geral da República tem de reabrir as investigações. Cobrava, né? A reportagem da Folha de São Paulo revelou que entre março de 2020 e julho de 2021, agentes de inteligência ligados ao governo Bolsonaro produziram mais de 1.000 relatórios sobre a pandemia, né? Sobre a pandemia no Brasil. Esses relatórios, mantidos em sigilo, alertavam para o aumento dos casos e mortes no país, enquanto Bolsonaro ignorava medidas de combate à doença e distribuição de vacinas. Os documentos elaborados pela Agência Brasileira ABIN e pelo GSI destacavam a importância do distanciamento social e da vacinação para controlar a doença, além de alertarem sobre o colapso da rede de saúde e funerária no país. Também desaconselhavam o uso da cloroquina, apresentando estudos que apontavam seus potenciais riscos. Lembram que o Bolsonaro, né, ele era o defensor e incentivava o uso da cloroquina, né? Vocês se recordam disso. Gente, de vez em quando aparece propaganda, a gente está aqui dependendo de sites, né? Os relatórios projetavam diferentes cenários de avanço da Covid, e os dados registrados durante a pandemia se aproximaram das estimativas feitas pela ABIN. Bolsonaro, por sua vez, contrariou as recomendações dos técnicos de saúde e dos agentes de inteligência, minimizando a gravidade da doença e promovendo aglomerações. Essa é uma das situações mais complicadas e mais terríveis do período Bolsonaro, né? No período que o Bolsonaro teve no poder aqui. A meu ver, tem uma série de crimes, né, que envolve Bolsonaro. E tá aí, né, o cara todo sorridente, para lá e para cá, né? Mesmo sendo inelegível, né, ele recebe ainda apoios, né, de algumas pessoas. Tá? É muito, assim, complicado uma situação como essa, como que você ainda tem uma boa quantidade de gente, né, que apoia um camarada como esse. A meu ver, uma das coisas assim mais difíceis para a gente compreender, né, é esse tipo de situação. Esse é o mais difícil, a meu ver, assim, o mais difícil para a gente compreender.
como é possível você ter pessoas, inclusive tem pessoas que é uma coisa muito impressionante, pessoas boas. A gente não parte do ponto de vista de só pessoas ruins, pessoas agressivas, tem pessoas trabalhadoras, pessoas que você observa, né? Você observa assim, esse tipo de gente, são pessoas que demonstra, né, um caráter, demonstra ser boa gente, mas que apoia o Bolsonaro e é contra o Lula. Acreditam numa figura grotesca como essa, né, como é o Bolsonaro, e deixam de acreditar no Lula. Eles deixam de acreditar no Lula para poder acreditar no Bolsonaro. Né? É uma situação que não sei, eu fico até assim imaginando, né, como que o mundo superior, quando eu estou falando do mundo superior, a forma de falar o mundo superior é uma maneira platônica, né? Mas o mundo divino, né? Onde nós temos pessoas, né, que a gente acredita nisso, a igreja vai acreditar que são santos, né? O espiritismo vai falar dos espíritos, de luz, aquela coisa toda. Como que esse universo, né, vê tudo isso? Né? Vê essas atitudes, né? Atitudes desumanas que acontecem no nosso mundo. Essas atitudes desumanas, extremamente desumanas. E aonde a desumanidade tenta sobrepor sobre a humanidade. Quando você tem atitudes humanas implementadas, por exemplo, pelo governo Lula, que vem de todos os seus esforços, trazer essa humanidade, trazer essa racionalidade para o mundo, né, para o Brasil. Em contrapartida, você tem pessoas que não querem deixar ou querem impedir que a humanidade ela prevaleça. Elas querem, pelo contrário, a desumanidade. Torcem pela desumanidade. Isso é incrível, né? Isso é incrível. Tá? É como se fosse algo impensável. Algo impensável. Mas é uma realidade de mundo que nós vivemos, né, gente? Infelizmente. Nós vivemos essa realidade de mundo. Tá? Eu estou aqui meio já um pouco escuro, né? Por isso que às vezes a claridade varia um pouquinho. Mas agradeço, tá? Vocês pela paciência, vocês que me acompanham aqui no canal. A gente procura sempre trazer um bom conteúdo aqui no canal. Mas a gente depende muito da força de vocês. Um canal que tem se esforçado muito para poder crescer um pouco mais, que é um canal de esquerda, né? Mas que tem as suas dificuldades. A gente sabe até o porquê, né, dessa variedade de dificuldades que nós enfrentamos. E amanhã, domingo, eu vou trazer ainda notícias de domingo, tá? Nesse formato que a gente vem trabalhando aqui. Um abraço, tá? E até amanhã.